Você que é produtor rural sabe a importância de se adquirir sementes que tenham boa germinação e alto vigor. No entanto, quando você adquire esse tipo de semente, mas não presta atenção nas condições em que elas serão plantadas, isso pode ser um problema. Quem vai explicar melhor para a gente é o Alexandre Gazola, consultor em agronegócio, que está aqui mostrando e demonstrando na prática o que acontece, né, Alexandre? Afinal de contas, não é só essa questão do vigor e da germinação, o produtor tem que estar atento ao ambiente que ele vai plantar. Exatamente. A peça-chave do nosso sistema de produção de grãos é um solo bem estruturado e uma semente com altos índices de vigor e germinação. Só que eu costumo dizer que é 50-50. 50% é a semente que vai entregar esse potencial para o produtor e 50% é o produtor dando um ambiente favorável para a emergência. Isso que a gente trouxe aqui, a gente simulou. Eu preciso de uma condição de disponibilidade de água desse solo, eu preciso de uma temperatura adequada para que ocorra esse processo de germinação e, consequentemente, a emergência dessas plantas. Numa profundidade correta, na ausência de chuva nas primeiras 16 horas, principalmente, que é o período mais frágil para dano por imbebição numa semente. Então, eu preciso ter as condições mínimas para que ocorra o contato semente-solo, a semente consiga absorver água, interagir com aquela temperatura que está no ambiente, que não pode ser nem muito alta e nem muito baixa, e conseguir passar pelas fases da germinação e, consequentemente, seguir a sua emergência e o seu desenvolvimento inicial. Então, não é só semente de qualidade, é também uma semente de qualidade no ambiente adequado. Esse é o grande ponto. Vamos então entender os detalhes. Você citou várias coisas ou vários processos que o produtor precisa prestar atenção. Primeiro deles, vamos detalhar o primeiro deles, que é a profundidade de plantio. Exatamente. A soja, a recomendação é 3 centímetros de profundidade. Tu fala isso para o produtor, ele não entende às vezes, porque ele acha que esse é um ambiente dinâmico, que eu deixo mais raso ou deixo mais profundo. Não, é 3 centímetros. No máximo 3,5. Por quê? É o que a semente precisa para se estabelecer e emergir de forma uniforme. Eu deixar mais rasa ou aprofundar mais, eu corro riscos, que pode ser deixar mais rasa, alta temperatura e uma chuva pesada em cima. E mais profundo, a mesma coisa. Eu tenho um ambiente de temperatura mais ameno, porém eu corro o risco de, com uma chuva pesada, aprofundar ainda mais. E quanto mais profundo eu coloco, mais energia, que é o vigor dessa semente, eu gasto para sair desse solo. E esse gasto energético, essa redução de vigor por profundidade de semeadura, limita sempre o sistema radicular. E aí, num ano que eu tenho restrição hídrica, é a coisa mais importante que eu tenho, é ter um campo uniforme, porque naturalmente a restrição hídrica me causa uma desuniformidade, e ter sistema radicular profundo. Bom, a gente entendeu que então 3 centímetros é uma profundidade boa, mas em que condição de solo? Pois é, eu preciso de uma condição que eu tenha disponibilidade de água, para que ocorra a imbebição da semente. Eu coloco uma semente no solo com uma umidade entre 10 a 13 dessa semente, desse grão, e ela tem que absorver a água do solo até 50% do seu peso. Então ela sai de 11, por exemplo, até 50%. Para que daí ocorra a fase 1, 2 e 3 da germinação e a emergência. Mas eu também preciso de temperatura. A faixa ideal é entre 22 a 28 graus. Abaixo de 8 graus, de 10 graus na soja eu tenho limitação e acima de 30 eu tenho limitação nesse processo de germinação. Então, profundidade, temperatura, umidade e contato com o solo. Depois disso, quais são os obstáculos da emergência dessa planta? Vamos imaginar que eu tive essas condições ideais até esse momento. A partir daí, o que vai me limitar? Se eu não fiz um bom tratamento com um bom produto, eu passo a ter interação patógeno-semente, praga-semente. E aí é um limitante. E que ele se agrava ao momento que eu tenho mais tempo para que ocorra a germinação e a emergência. Se eu não tenho condições ótimas, essa semente vai ficando armazenada embaixo do solo. Ela vai ficar consumindo vigor. E ela inicia o processo e retorna. E isso fica sujeito a ataque de pragas. Então, e por isso é tão importante um bom tratamento nessa fase. Solo compactado é uma limitação nesse cenário. E depois, quando ocorre a emergência, eu preciso ter um ambiente o mais favorável de temperatura possível. Principalmente se eu não tenho palha. Porque é uma realidade que ocorre muito em São Paulo. Eu tenho áreas que era rotação com cana que eu viro essa palha.
Eu tenho condições de umidade e temperatura para emergir e quando eu saio eu tenho alta temperatura, e dá o que a gente chama de tombamento fisiológico. Por quê? Porque essa planta de soja no início ela não é lignificada. Ela é como se fosse um talinho de alface, para exemplificar. Então eu expus a alta temperatura, ela tomba e ela não recupera mais e eu perco plantas no meu estande. Agora, você tem que ter o cuidado também quando é o plantio direto, para evitar que ela fique abafada ali debaixo da palhada? Sim, a gente precisa ter o que a gente chama sempre. Estamos em muitas regiões estão colhendo, outras nos próximos dias iniciam a colheita. O que eu preciso cuidar nessa fase da colheita? Distribuição uniforme da palha. Por quê? Ela vai afetar, essa palha vai afetar o estabelecimento da minha próxima cultura. Essa é uma grande realidade. Por quê? Para a semeadora trabalhar de forma uniforme e eu não ter semente incrustada na palha, não ter dificuldade de emergência para essas plantas depois, eu preciso ter uma camada uniforme de palha sobre o solo. E esse trabalho começa agora na colheita. Então, distribuição uniforme de palha para que essa emergência ocorra de forma uniforme e a planta tenha um ambiente mais favorável para que consiga romper essa camada de solo e se estabelecer uniformemente. Você falou do problema da compactação também. Isso tanto na hora da emergência como também na profundidade da raiz, né? Exatamente. A gente costuma dizer que para produzir mais é preciso ter plantas distribuídas uniformemente e plantas com alto potencial produtivo. O produtor esquece que a distribuição uniforme não é só horizontalmente, eu ter plantas distribuídas uniformemente a 10 centímetros, por exemplo. Eu tenho que cuidar da profundidade, porque se eu tenho uma semente depositada a 3 centímetros de profundidade e outra do lado a 6, elas vão ter momentos distintos de emergência. E isso causa competição. Uma planta que emergiu antes domina a que emergiu depois. E isso me tira potencial no meu estande. E isso muitas vezes pode ser causado por compactação ou por distribuição desuniforme de palha. Ou por um problema na semeadora. São muitos fatores, né, Alexandre? Como é que o produtor pode gerenciar tudo isso? Primeiro, comprar sementes de alta qualidade, vigor e germinação, revisar as suas semeadoras, treinar os seus operadores com esses princípios básicos e estabelecer no momento ideal. Eu sempre digo para os agricultores, eu não preciso começar e terminar a minha semeadura. Calma, o mundo não vai terminar. Eu tenho uma janela. É preferível que eu faça uma boa semeadura com precisão, de forma correta, do que eu semeie na melhor janela. Se eu conseguir juntar uma boa semeadura com a melhor janela, ótimo. Mas nem sempre eu tenho isso. Então, sempre semear bem, distribuir bem. Esse é o grande legado que o produtor tem que levar para os seus funcionários, os seus operadores e analisar essa janela. Eu sei que é um período nervoso para todos os produtores. Se eu não botar semente no solo, eu não tenho a colheita depois. Eu não tenho a minha rentabilidade, eu não pago as minhas contas. Mas eu tenho que pensar que cada planta contribui para aumentar a minha produtividade. Então eu preciso dar condições ideais para cada semente no solo, para mim tenha cada planta com alto potencial. Esse é o grande segredo. E isso potencializa a produtividade em que patamar, Alexandre? Quando você faz um processo bem feito? A gente precisa analisar assim, ó, cada semente que vai no solo é uma planta que é uma unidade de produção. Vamos imaginar, tu quer ter plantas produzindo 20 gramas cada uma para tu escalar níveis superiores a 80, ou tu quer ter plantas produzindo menos de 10 no teu estande, gramas. Então, essa desuniformidade no estande de produção que a gente precisa corrigir, ter plantas sempre produzindo um patamar que permita te elevar a tua média, e essa produtividade é construída planta por planta. Então eu preciso dar esse ambiente para cada planta. Já podemos dizer assim que é entre perder 50% até níveis, sempre níveis superiores a 10%. Mas todos esses problemas resumem os nossos índices de replantio no Brasil, que são muito altos. E nem sempre uma área que eu perdi plantas, eu vou replantar, então. Eu sempre estou perdendo planta. Pode chegar a um nível grave de eu ter que replantar, mas eu sempre estou perdendo planta por esses fatores. Ou é por qualidade de semente, ou é por problema de estabelecimento. Então, assim, é difícil precisar o número. Eu diria que sempre superior a 10%, se eu não observar, podendo chegar em mais de 50% de perca de produtividade. Se a gente jogar isso na área do Brasil, são milhões e milhões perdidos com esses problemas, limitações na emergência. Se o produtor tivesse esse cuidado, esse olhar na hora de fazer o plantio, essa média que a gente vê hoje de 50, hoje talvez chegando a 60 sacos por hectare, podia ser muito maior. Sem sombra de dúvidas. Nós poderíamos estar escalando, ano após ano, índices superiores a 5%. Ou 10%. Se a gente observar isso. Porque a gente tem alta tecnologia hoje
em software, em máquina, em cultivares, em fungicidas, inseticidas, em todo esse conjunto, tratamento de sementes. E a gente tem sementes de alta qualidade hoje no mercado e cada vez mais o produtor está exigindo mais semente de alta qualidade e os produtores estão entregando. É um processo contínuo, mas o produtor precisa se conscientizar que também é papel dele colocar a semente em condições ideais, porque a semente não é um super-herói que supera todos os cenários. Eu preciso dar condições ideais, mesmo com sementes de alto vigor, para ela superar e estabelecer uniformemente. Mas um ponto mais importante, se eu estabeleci mal um campo, essas plantas que emergiram em momentos diferentes e ficaram limitadas, elas vão responder de forma desuniforme até o momento da colheita. Começou mal. Começou mal, termina mal. Não tem como recuperar, não tem fórmula mágica de um fertilizante ou de um outro produto que vai resolver isso. É só na próxima safra eu estabelecer corretamente. Por isso que a gente fala, é importantíssimo o estabelecimento. O estabelecimento é peça-chave no negócio de produção de grãos. Tá aí, dica importante para você, produtor, então. Potencial produtivo está ali na semente. Agora você tem a obrigação de fazer com que esse potencial produtivo seja expressado da melhor forma possível. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques, direto aqui da Expo Direto Cotrijal, em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul.